Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rickey Félix. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre o conceito intuitivo de função. Se você gosta desse tipo de assunto, venha para cá, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. Então, bora lá estudar! Noção intuitiva de função. Com frequência, encontramos em matemática relações entre duas grandezas variáveis. Vamos ao primeiro exemplo. Seja um quadrado de lado L, quer dizer, são 4 lados iguais, né? Lado L, lado L, lado L e lado L. Designamos por P a medida do perímetro deste quadrado. E podemos estabelecer entre P, quer dizer, perímetro e lado, a seguinte relação expressa pela fórmula matemática. Bom, lá na geometria plana, nós estudamos, né? Nós vamos estudar, no nosso caso, o que seria perímetro. Mas vamos relembrar aqui, ó. O perímetro é a soma dos lados de um polígono, nesse nosso caso, um quadrado. Então, seria um lado, né? Como eles são iguais, é tudo L, né? São 4 lados iguais. Então, esse perímetro é 4L. Então, vamos continuar com esse estudo intuitivo da função e da relação também. Notamos, então, que a medida do P, quer dizer, do perímetro, depende da medida L, a medida dos lados do quadrado, que pode ser verificado pela fórmula que nós já escrevemos. Então, para cada valor do lado, eu tenho uma medida do perímetro. Por exemplo, se o lado é 0,5, 0,5 pode ser centímetro, metro, né? A unidade não importa nesse caso. Se eu tenho 0,5 de lado, eu tenho 2 de perímetro. Se eu tenho 1 de lado, eu tenho 4 de perímetro, 1,2, 4,8. 2 eu tenho 8, 3 eu tenho 12, 4,5, 18. Quer dizer, eu só substituí o valor do lado, né? Por exemplo, 4 vezes 2, que está aqui, vai me dar 8. 8 de perímetro. Pela tabela, observamos a seguinte situação. Olha, presta atenção aqui, ó. A medida do lado do quadrado é uma grandeza variável. Olha aqui, o lado é uma grandeza variável. Eu posso ter um lado, eu posso ter um quadrado com um lado diverso, 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, e aí vai. Eu posso colocar o valor do lado que eu quiser. A medida do perímetro L do quadrado também é uma grandeza variável, quer dizer, então eu vou variar o L, que é o lado, e consequentemente também vai ser variável o valor do perímetro. A todos os valores de L estão associados os valores do perímetro. Então, olha aqui, voltando à nossa tabela, para qualquer valor que eu colocar de L, eu vou ter inúmeros valores de perímetro, né? Vou ter outros valores. A todos os valores de L estão associados valores de perímetro. A cada valor de L está associado a um único valor de P. Lógico, ó. Se eu tenho aqui, por exemplo, 1, vai me dar 4. Não tem como eu aplicar 1 de novo e me dar 6. Quer dizer, um dos dois estaria errado, né? Então, para cada valor de L, associa a um único valor do perímetro, que é o somatório dos lados. Então, nós concluímos o quê? Que a medida do perímetro de um quadrado é dada em função da medida do lado. Então, nós temos aqui uma função, porque para cada valor de lado, eu tenho um valor diferente de perímetro. A relação que nós já escrevemos, que perímetro é igual a 4 lados, chama-se lei de associação ou fórmula matemática desta função. Certo? Ficou claro? Vamos para o segundo exemplo para reforçar mais ainda esse conceito intuitivo de função. Seja um círculo de raio L, está aqui desenhado um círculo de raio L, R, né? R de rato. Designamos S a área desse círculo e podemos estabelecer uma relação entre S e R. A seguinte relação é expressa pela fórmula matemática. Bom, se a gente voltar lá na geometria plana, a área de um círculo seria π, né, que é a letra grega, πr ao quadrado. Essa é a fórmula da área de um círculo. Notamos então
que a área S depende do quê? Somente do raio. Então, notamos então que a área S depende do raio, né? Já que o π é um valor conhecido, é uma constante, 3,14. Bom, esta aula não é de geometria plana, então eu não vou comentar, né? Eu não vou provar por que o π é 3,14. Em outra aula, em outra situação, eu demonstraria. Mas o importante para essa aula é saber que a área depende somente do R. Então, a área de um círculo depende somente do valor do raio, né? O que é o raio? É esse tamanho aqui, ó, que liga do centro a qualquer ponto na circunferência. Então, aqui é um raio, aqui eu tenho outro raio. Então, são inúmeros raios aqui, né? Infinitos raios, certo? Então, a área depende somente do valor do raio. Então, tá aqui a fórmula da área de um círculo, certo? E presta atenção aqui, ó, que a área depende do quê? Do raio. Então, para cada valor que eu aplico de raio, por exemplo, 0,5 ao quadrado vai dar 0,25 π, né? É só substituir o valor do raio na fórmula que nós já aprendemos aqui, né? Então, é só fazer a substituição. Então, se eu tenho um raio igual a 1, eu vou ter o quê? 1 ao quadrado, 1 vezes π, eu tenho π. Se eu tenho um raio igual a 2, eu tenho que 2 ao quadrado, 4π. Se o raio é igual a 3, 3 ao quadrado dá 9, 4,2 dá 16,8 e assim por diante, quer dizer. Então, a área depende somente do valor do raio. Isso é uma relação, nesse caso corresponde a uma função. Para essa tabela, observamos a seguinte situação. Tá aqui a fórmula que nós já comentamos. Presta atenção aqui, ó. A medida do raio do círculo é uma grandeza variável, quer dizer, eu posso ter qualquer valor de raio que eu quiser. Um raio de 1 centímetro vai dar uma área, um raio maior de 4 centímetros vai dar outra área. A área do círculo também é uma grandeza variável. A todos os valores de R, quer dizer, em raio, estão associados a valores de S. Quer dizer, voltando aqui, ó, para cada valor de raio, infinitos valores de raio, eu tenho infinitos valores de área, né? Valores correspondentes conforme a minha fórmula matemática. A todos os valores de R estão associados a valores de S, né? Como já falei. A cada valor de R está associado a um único valor de S. Por exemplo, não tem como eu aplicar aqui, ó, 2. Se eu aplicar 2, eu vou ter 4. Se eu aplicar 2 de novo, não tem como eu ter 6, porque é a mesma fórmula, tá? Então, para cada valor, eu tenho um único valor de área. Então, para cada valor de raio, eu tenho somente um valor de área, certo? Então, nós concluímos o quê? Nós concluímos que a área do círculo é dada em função da medida do raio, beleza? Nós já tiramos essa conclusão. A relação área é igual a πr ao quadrado chama-se lei de associação ou fórmula matemática desta função. A área é a variável dependente, quer dizer, a área depende de quê? Do tamanho do raio. E o raio é a variável independente. Então, nós finalizamos aqui uma instrução, né? Uma orientação intuitiva de uma função. Então, foi estudado, foi apresentado 2 casos de funções, tá certo? Então, agradeço você que assistiu, acompanhou essa aula até aqui. Então, até a próxima, fique com Deus, tchau!